Olá pessoal, sou a professora Michele Carvalho e estudaremos através dessa playlist a Lei Orgânica do município de Magé. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso e faremos exercícios de concurso para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras temáticas como o Estatuto dos Servidores de Magé e também o Regimento Escolar das unidades escolares de Magé. Quando esses documentos estiverem prontos, colocarei os links na descrição desse vídeo. Além disso, também irei disponibilizar cursos contendo módulos dos conteúdos comuns cobrados no edital para esse concurso, módulos contendo videoaulas hospedadas na Hotmart, para você fazer um estudo organizado. Se for do seu interesse também, é só você acessar na descrição desse vídeo também fazer contato através do Instagram do canal, que é o @ensino em ação, beleza? Então, para você ficar acompanhando todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho. Então é isso, bora começar! E vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Lei Orgânica do município de Magé, falando agora dos auxiliares diretos do prefeito. O prefeito, ele irá estabelecer as atribuições de seus auxiliares diretos. Será o prefeito que irá definir as competências, os deveres e as responsabilidades dos seus auxiliares. E esses auxiliares, eles serão solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Ou seja, os auxiliares, eles não podem se eximir diante de um ato que foi assinado, ordenado e praticado por eles, um ato esse do prefeito que eles assinaram, referendaram. Então, eles não podem se eximir, dizer, opa, não sabia, opa, não estava ciente. Eles são solidariamente responsáveis. Os auxiliares diretos do prefeito, eles farão declaração de bens no ato de sua posse, em cargo ou função pública municipal e quando de sua exoneração. A gente sabe que esses cargos, eles são de livre nomeação e exoneração, certo? São cargos comissionados, então eles entram por indicação do prefeito e aí eles assumem aquele cargo, eles podem deixar a qualquer momento. Bom, o fato é, quando eles assumirem esse cargo, eles têm que declarar os seus bens no ato de sua posse e também quando eles deixarem o cargo, ou seja, na sua exoneração. Vale dizer que todos os ocupantes dos cargos comissionados terão que fixar residência no município, no prazo máximo de 60 dias após a sua nomeação. Pode ser que ele foi indicado pelo prefeito, mas ele não residia em Magé. Ele tem que residir até então, ok? A partir do momento que ele foi convocado para poder assumir a secretaria, ele tem que passar a residir. Então, ele tem 60 dias após a sua nomeação para poder fixar residência no município de Magé, para de fato atuar como secretário. Ninguém que ocupe cargo em comissão no serviço público municipal poderá ser diretor, sócio, gerente ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município, sob pena de desligamento do cargo. Então, se você ocupa um cargo comissionado na Prefeitura de Magé, cargo esse de livre nomeação e exoneração no Serviço Público Municipal, você não pode ser ao mesmo tempo diretor, sócio, gerente ou integrar um conselho de uma empresa fornecedora, que estabeleça ali um contrato com o município de Magé. Se você fizer isso, você será desligado do cargo. Por conta daquela razão que a gente sempre debate aqui, quando a gente fala das vedações, aos vereadores, vedação, prefeito, se enquadra na mesma situação, porque se você tem ali uma relação contratual, você é secretário, estabelece uma relação contratual com o município que você é secretário, você pode favorecer a sua relação contratual, a sua empresa essa que você é diretor, sócio, gerente, enfim. Por isso que não pode. Vamos falar agora da consulta popular. O prefeito poderá realizar consultas populares. Para quê? Para poder discutir sobre assuntos que sejam do interesse do município, do interesse de um bairro do município, de um distrito do município. Então é realizada uma consulta popular para poder escutar exatamente quem? O povo, os munícipes, a opinião do povo em relação a um determinado assunto que seja pertinente ao município. Bom, a consulta popular poderá ser realizada sempre que a maioria absoluta dos membros da Câmara, ou pelo menos 5% do eleitorado inscrito no município, no bairro ou no distrito, com a identificação do título eleitoral, apresentarem proposição nesse sentido. Então, para que se tenha uma consulta popular, tem que se requerer isso, tem que se solicitar isso. Para que seja solicitado, tem que ter ali a maioria absoluta dos membros da Câmara solicitando, ou pelo menos 5% do eleitorado inscrito no município, com identificação por meio do título eleitoral, apresentarem proposição.
ok? Então, ou maioria absoluta dos membros da Câmara ou 5% do eleitorado. E aí eles vão o quê? Vão requerer essa consulta popular. A votação será organizada pelo Poder Executivo no prazo de 2 meses após a apresentação da proposição, adotando-se cédula oficial que conterá as palavras sim e não, indicando respectivamente aprovação ou rejeição da proposição. Então, o tempo de organização dessa consulta popular serão de 2 meses após a proposição, e aí as pessoas, os cidadãos de Magé, irão votar sim ou não em relação a essa matéria. A proposição ela será considerada aprovada se o resultado lhe tiver sido favorável pelo voto da maioria dos eleitores que compareceram às urnas em manifestação a que se tenham apresentado pelo menos 50% da totalidade dos eleitores envolvidos. Então, para ser aprovado, tem que ter ali presente pelo menos 50% do total de eleitores de Magé, e desses 50% que tenha tido ali a votação da maioria dos eleitores, ou seja, desses 50%, metade mais um tenha votado favorável em relação à matéria. Tem que ser realizado, no máximo, uma consulta por ano. Então, se tiver consulta popular, tem que ser uma por ano. E é vedada a realização de consulta popular nos 4 meses que antecedam as eleições para qualquer nível de governo. Então, se é um ano eleitoral, não pode acontecer consulta popular 4 meses antes das eleições. E vamos agora falar de administração municipal. Bom, o prefeito municipal, ao prover os cargos em comissão e as funções de confiança, deverá fazê-lo de forma a assegurar que pelo menos 50% desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio município. Então, aqui na lei orgânica consta que quando o prefeito ele indicar um servidor para compor ali um cargo comissionado, como por exemplo um cargo de uma secretaria, ele tem que escolher uma pessoa que tenha ali uma carreira técnica ou profissional ali, que seja do município, consolidada, que seja um servidor do município. Pelo menos 50% desses cargos devem ser ocupados por pessoas nessas condições, por servidores que sejam do próprio município e que tenham ali uma carreira técnica ou profissional, para evitar aquela politicagem que a gente sabe que acontece do prefeito ficar indicando os amiguinhos dele. Aqui é dito também que o cargo de secretário municipal de administração será ocupado por pessoa habilitada com formação superior na área de administração. Tá? Então, para ocupar a Secretaria Municipal de Administração, tem que ter habilitação, tem que ter nível superior em administração. Um percentual não inferior a 2% dos cargos e empregos do município será destinado às pessoas que possuem deficiência. E aqui, falando especificamente dos servidores municipais, eu vou falar agora do artigo 89B. Mas o artigo 89A, ele fala das situações, dos critérios para a composição e nomeação dos cargos em confiança, ressalvado de secretário municipal. Aí ele fala que tem que ter formação específica exigida para o cargo, para a categoria profissional, que tem que ter ali o registro do conselho para você fazer as funções, as atividades que sejam da sua qualificação, e tem que ser exercido preferencialmente por funcionário ou empregado municipal. Só que ele coloca que é com exceção ao secretário municipal. Então, a lei aqui abre brecha, que o secretário possa ser por indicação do prefeito sem atender exatamente a esses critérios aqui. Então, a própria lei ela deixa isso aqui em aberto. Aí aqui no artigo 89B, ele fala que a investidura em cargo ou emprego público de qualquer dos poderes municipais depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declaradas de livre nomeação e exoneração, e obedecerá ao seguinte. Então, para você investir em cargo público, você precisa ser aprovado em concurso público, de provas ou de provas e títulos, como vocês estão fazendo aqui, estudando para poder ser aprovado em concurso público, ressalvado as nomeações em cargos comissionados. Que você pode ocupar um cargo comissionado? Até pode, só que é um cargo de livre nomeação e exoneração, ele não te gera estabilidade. Você pode deixar o cargo comissionado a qualquer momento. E obedecerá ao seguinte: os cargos, empregos ou funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Até porque a gente estuda lá no Estatuto dos Servidores Públicos que os cargos eles são criados através de lei. Então você tem que atender aos requisitos estabelecidos em lei em relação aos cargos, empregos ou funções públicas, que devem ser acessíveis a todos os brasileiros. Então, se abrir um concurso público e se você deseja aquele cargo, você pode tentar um concurso público. Se você
atende aos requisitos, você tem um nível superior para poder preencher o cargo é de nível superior e você tem um nível superior que é solicitado, você pode tentar o cargo público. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, o prazo do concurso será de até 2 anos. Até 2 anos. Ou seja, quando abre o concurso, pode ser um concurso com prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1. Pode ser de 2, prorrogável por mais 2. Porque é até 2 anos. Não necessariamente serão de 2 anos. Porém, na maioria das vezes, são de 2 anos. Mas é importante que vocês fiquem ligados nisso, nessa palavra, até. Porque não são de 2 anos, é de até 2 anos, ok? Existe uma diferença. Durante o prazo previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas e títulos, será observada a classificação, convocada com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, sempre será obedecido a ordem de classificação. Se você ficou melhor colocado, melhor posicionado, você irá ser chamado, convocado antes daquele que está abaixo de você. O concurso público será obrigatoriamente homologado no prazo máximo de 90 dias a contar da sua realização, ressalvadas as impugnações legais. Então, o concurso tem um prazo para ser homologado. Após todo o processo, né, das provas, resultados, ele tem um prazo. Após isso, ele é homologado. Depois, quando ele é homologado, aí a partir daí que ele começa a ter ali, fazer as nomeações. E aí o prazo de homologação são de 90 dias a contar da sua realização. Vamos falar agora de estabilidade. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores públicos de administração direta, autárquica e fundacional admitidos em virtude de concurso público. Então, para você atingir a sua estabilidade, você tem que completar 3 anos de efetivo exercício. Necessariamente 3 anos de efetivo exercício. Tem que ser aprovado na avaliação de desempenho do estágio probatório, que terão várias avaliações de desempenho ao longo desse período. Então, uma vez aprovado no estágio probatório, você atingirá a sua estabilidade, que são após 3 anos de efetivo exercício. E o que é essa estabilidade? Você tem ali a sua garantia de que você permanecerá naquele serviço público, e que para você sair desse serviço público, para que você perca esse cargo, você vai ter que passar por uma sentença transitada em julgado, lhe será assegurado ampla defesa, será aberto um PAD para poder investigar a situação. Então, para que você seja demitido, é muito difícil, ok? Então, você tem essa garantia de estabilidade. E por que você tem essa garantia? Você tem essa garantia para que você não fique com medo de se posicionar diante de uma irregularidade. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de se posicionar porque elas têm ali aquele pavor de ser demitido, medo de uma represália, medo do que pode acontecer se ela se manifestar contra a sua chefia imediata. E uma vez que você tem a sua estabilidade, você não precisa ter esse medo, né? Porque você não vai ser demitido por isso, né? Você não pode ser demitido por isso, você tem ali a proteção da lei. Então, como eu havia falado, o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, quando esgotou todas as instâncias possíveis, ou mediante um processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa. Vamos falar aqui dos afastamentos. Ao funcionário ou empregado público em exercício de mandato eletivo, aplica-se o seguinte: investido de mandato eletivo federal ou estadual ficará afastado do cargo ou do emprego. Investido de mandato de prefeito será afastado do cargo ou emprego, sendo-lhe facultado optar pela remuneração que lhe convir, caso o mandato seja relativo ao município de Magé. Então, uma vez que o funcionário ou empregado público, ele se candidatou a um cargo eleitoral, né, um cargo eletivo, e ele foi eleito. Uma vez que ele investe em mandato eletivo federal ou estadual, necessariamente ele vai ter que ficar afastado do seu cargo efetivo. Cargo esse que ele é servidor público. Não é que ele perde o cargo, não é isso. Ele fica afastado. Quando ele deixar esse cargo eletivo, acabar o mandato dele, ele volta para o seu cargo efetivo. Agora, uma vez que ele foi eleito a prefeito, aí ele fica também afastado do seu cargo efetivo, que ele prestou concurso público, porém ele pode optar pela remuneração, ou da remuneração do prefeito, ou continuar recebendo a sua remuneração de servidor público efetivo, ok? Ele vai, claro que, optar pela maior remuneração, mas ele vai ficar ali investido, vai ficar atuando como sendo prefeito durante o seu mandato. E vale dizer que nos casos previstos neste artigo, né, que é uma vez investido no mandato eletivo federal ou estadual, ou uma vez investido no mandato de prefeito, o tempo de serviço do funcionário ou empregado público será contado para todos os efeitos legais, devendo sua contribuição previdenciária ser determinada como se em exercício estivesse.
Então, esse tempo que ele ficou afastado, atuando como prefeito, ou em um mandato eletivo federal, estadual, como deputado federal ou deputado estadual, por exemplo, esse tempo vai ser contado para todos os fins legais, como tempo de serviço, para fins previdenciários, como se ele tivesse em exercício ali no seu cargo efetivo. Vamos falar agora da aposentadoria. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do município de Magé, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observando os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, existirá um regime previdenciário próprio de Magé. O servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatório realizar avaliações periódicas para verificar a continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma da lei. E aí, uma vez enquadrado no regime de previdência social, ele pode ser aposentado numa situação em que ele se tornou incapaz de continuar exercendo as funções do seu cargo. Mas ele não conseguiu nem ser readaptado. Vamos supor que ele teve uma limitação física ou mental, porém, ele conseguiu ser readaptado para poder exercer uma outra função que não aquela que ele prestou concurso público. Então, ele foi readaptado. E aí, nesse caso, ele não foi aposentado. Mas numa situação em que nem readaptado ele conseguiu ser. E aí, ele Ele é aposentado por invalidez permanente, por incapacidade permanente para o trabalho. E aí ele tem que ser periodicamente avaliado por perícia médica para poder verificar se permanece a situação que ensejou, que motivou a sua aposentadoria. Também compulsoriamente nos termos do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Compulsoriamente é quando ele atinge uma certa idade. Segundo a Constituição Federal, os servidores eles são aposentados compulsoriamente quando eles atingem 75 anos. Voluntariamente, aos 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Tivemos a reforma da Previdência e temos regras de transição, ok? E as normas atuais nos falam exatamente isso, que para a mulher se aposentar, ela tem que ter 62 anos para poder pedir aposentadoria, os homens 65, tá? Pelo menos. Porém, tivemos mudança em relação ao tempo de contribuição, que passou de 15 anos para 20 anos. Aqui nem é falado sobre essa questão do tempo de contribuição, fala apenas sobre a questão da idade, ok? Vamos falar agora da previdência e assistência. A assistência previdenciária e social aos servidores municipais será prestada em suas diferentes modalidades e na forma que a lei dispuser, pelo Instituto da Previdência do município de Magé, mediante contribuição compulsória. Então, terá ali uma assistência previdenciária que será própria de Magé e terá uma contribuição que é compulsória, ela é obrigatória, acontecerá ali obrigatoriamente descontado do seu contra-cheque. Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos municipais, bem como a contrapartida do município, deverão ser postos mensalmente no prazo de 5 dias úteis, contados da data de pagamento do pessoal à disposição da entidade mencionada neste artigo, responsável pela prestação do benefício. Então, uma vez que tem esse desconto, que é realizado no contra-cheque, no salário, no vencimento do servidor, tem que ficar disponível a assistência previdenciária e social de Magé no prazo de 5 dias úteis, contada a data de pagamento do pessoal. A pensão por morte de servidor, homem ou mulher, ao cônjuge, companheiro ou companheira ou dependente será regulamentada por lei própria. Então, se tratando de pensão, nesse caso, será regulamentado por lei própria. A pensão a ser paga aos pensionistas do Instituto de Previdência do município de Magé não poderá ser inferior a um salário mínimo nacionalmente fixado. Tá? Então, quando for necessário pagar uma pensão, se enquadrar numa situação de pensão, não pode ser pago no valor inferior a um salário mínimo. A Procuradoria-Geral do Município proporá a competente ação regressiva em face do servidor público, de qualquer categoria, declarado culpado por haver causado a terceiro lesão de direito que a Fazenda Municipal seja obrigada judicialmente a reparar. Então, se um servidor público causou lesão à Fazenda Municipal, ele é obrigado judicialmente a reparar esse prejuízo. E quem irá propor essa ação em relação ao servidor público será a Procuradoria-Geral do Município. O prazo para ajuizamento da ação regressiva será de 30 dias a partir da data em que o Procurador-Geral do Município for cientificado de que a Fazenda Municipal efetuou o pagamento do valor resultante da decisão judicial ou acordo administrativo. Então, a partir do momento em que a Procuradoria-Geral do Município tiver ciência de que a Fazenda Municipal
pagou a dívida que não era dela, pagou pelo servidor público que tinha a dívida, o que a Procuradoria-Geral vai fazer? Ela vai entrar com o ajuizamento da ação. O que seria o ajuizamento da ação? Ela vai entrar com o processo na justiça. E isso é um ajuizamento de ação regressivo. É regressivo porque é para cobrar de quem é o verdadeiro responsável pela dívida. E aí esse ajuizamento será de 30 dias a partir do momento que o Procurador-Geral do município tiver ciência de que a Fazenda Municipal ela pagou a dívida, né, que não era dela. Pagou e agora cabe à Procuradoria cobrar de quem é de direito. Bom, a Secretaria da Fazenda e a Administração Municipal, na liquidação do que for devido pelo funcionário público ou empregado público, poderá optar pelo desconto em folha do pagamento, o qual não excederá de 1/5 parte do valor da remuneração do servidor. Então, o que pode acontecer? O servidor pode ter descontado da sua folha de pagamento, do seu vencimento, um valor para poder quitar a sua dívida com a administração pública, que não pode exceder a 1/5 parte do valor da remuneração do servidor. O agente público fazendário que autorizar o pagamento da indenização dará ciência do ato em 10 dias ao Procurador-Geral do município, sob pena de responsabilidade. Então, o agente público vai autorizar que se tenha ali a indenização em relação ao pagamento, né? Que tem ali um desconto na folha de pagamento do servidor. Ele vai dar essa ciência em 10 dias ao Procurador-Geral do município. Caso ele não faça, ele será responsabilizado por isso. Vamos falar dos atos municipais? A publicação das leis e atos municipais acontecerá em órgão oficial e jornais que circulem em Magé e no município que sejam limítrofes. A formalização dos atos administrativos de competência do prefeito acontecerá mediante decreto e mediante portaria, ok? Mediante decreto vai ser para poder regulamentar uma lei, para poder criar ou extinguir uma gratificação, abrir crédito especial e suplementar, declarar caso de utilidade pública ou interesse social para efeito de desapropriação ou servidão administrativa, para criação ou extinção de um órgão da prefeitura, para definir as competências, né, dos servidores da prefeitura, para aprovar os regulamentos e regimentos dos órgãos da administração direta, aprovar os estatutos da administração descentralizada, fixar e alterar os preços dos serviços prestados pelo município, permitir a exploração de serviços públicos, criar direitos dos administrados, para medidas executórias de plano diretor. Já a portaria ela será utilizada quando se tratar de prover e também deixar um cargo vago, de lotação e relotação de quadro de pessoal, criar comissões, designar os membros das comissões, instituir grupos de trabalho, autorizar a contratação de servidores por prazo determinado, abrir sindicâncias ou processos administrativos e outros atos que não ensejarem, né, não sejam objetos de lei ou decreto. Então, o que não for da atribuição do decreto será de portaria. Então, o decreto ele tem mais aquela pegada de regulamentar uma lei, de criar órgãos, criar atribuições, declarar utilidade pública, aprovar estatutos, tem um peso maior, né? Tem ali uma abrangência maior, digamos assim. A portaria é algo mais interno. A portaria é usado para poder criar uma comissão, instituir os membros da comissão, para lotação dos servidores, prover cargos, é algo mais interno, mais de organização interna. Bom, poderão ser delegados os atos constantes do item 2º deste artigo. Ou seja, os itens que são tratados mediante portaria, justamente porque portaria é algo mais, ela é menos complexo do que, são situações menos complexas do que as situações que são tratadas mediante decreto. São situações mais a nível de organização interna. Compete ao município instituir os seguintes tributos: imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, que é o IPTU, tá? Então, compete ao município instituir o IPTU, a transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Essa transmissão intervivos é uma transferência, ela é onerosa, ou seja, tem um custo que gera ali um pagamento que é realizado por pessoas vivas por conta de transferência de bens imóveis e de direitos relativos entre elas. Também vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo diesel. Então, tributos que sejam em razão de venda de combustíveis, sejam líquidos ou gasosos, eles serão recolhidos, esses tributos serão recolhidos pelo município, serão instituídos e recolhidos pelo município, exceto o óleo diesel. E serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar.
E vamos falar agora de orçamento. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Então, esse plano plurianual é um documento que vai definir as prioridades em relação, ao governo, em relação ao município, no que diz respeito à questão ali das finanças do governo, em relação ali aos investimentos do governo. E para isso ele vai se basear nas diretrizes orçamentárias, que tem ali regras, metas que vão dar um direcionamento em relação a como tratar essa questão do orçamento público. Então, quais gastos eu tenho aqui que me atentar? Eu tenho que controlar quais gastos, quais programas de governo serão prioridades, quais são os limites de gasto. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e estarão estabelecidos nas diretrizes orçamentárias. E para isso eu vou ter como base um orçamento anual, que vai estabelecer ali as receitas e despesas do município, dentro de um período, dentro de um ano. Então, segundo a lei orgânica, o plano plurianual vai compreender diretrizes, objetivos, metas, investimentos, gastos, com a execução de programas. As diretrizes vai compreender ali as prioridades da administração pública, as orientações para você elaborar uma lei orçamentária, alterações necessárias em relação às leis tributárias, autorizar uma concessão para poder aumentar uma remuneração, criar um cargo, alterar uma estrutura de carreiras, para demitir pessoal, enfim. E o orçamento ele vai compreender o orçamento fiscal da administração, o orçamento das entidades da administração pública indireta, o orçamento de investimentos de empresas que o município ali detenha a maioria do capital, o orçamento da Seguridade Social. Bom, os planos e programas municipais de execução plurianual ou anual serão elaborados em consonância com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias, respectivamente, e apreciados pela Câmara Municipal. Então, os planos e programas do município, que sejam ali relativos à questão plurianual, à questão anual, à questão envolvendo o orçamento, tem que estar ali alinhado com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias. E sempre apreciado pela Câmara. A Câmara tem essa função também de fiscalizar e apreciar essas questões envolvendo finanças do município. A Câmara, por votação de 2/3 de seus membros, poderá incluir no orçamento a indicação específica de obra a ser realizada de interesse da comunidade, indicando as fontes da receita, de onde serão hauridos os recursos para seu custeio. Então, a Câmara poderá incluir no orçamento, indicar uma obra específica que seja a serviço da comunidade. Para isso, tem que ter votação de 2/3 de seus membros. E vamos para uma questão. Lembrando que já estão disponíveis para a venda os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática. Também temos simulados de outras temáticas na forma de combos promocionais, como, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos de Magé, também o regimento das unidades escolares de Magé e o plano de cargos e salários do magistério desse município. Vale muito a pena, gente, uma ótima forma de você exercitar aquilo que você está estudando aqui na teoria, ok? Os links estão presentes na descrição desse vídeo e vocês também podem fazer contato comigo através do Instagram do canal, o @ensino em ação. Vamos à questão. De acordo com a lei orgânica do município de Magé, assinale a opção correta. Os planos e programas municipais de execução plurianual ou anual serão elaborados em consonância com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias, respectivamente. Acabamos de ver isso, Eles têm que estar alinhados, têm que estar em consonância, não podem estar ali desvinculados. Os planos e programas do município têm que estar alinhados com a questão do plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias. Letra A está correta. Está correta e é a resposta, Porque é isso que ele está pedindo aqui, a opção correta. Letra B. Não compete ao município instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, sobre o IPTU? Claro, compete sim ao município instituir impostos sobre o IPTU. A letra B está errada. Letra C. A Câmara Municipal, por votação de 1/3 de seus membros, poderá incluir no orçamento a indicação específica de obra a ser realizada de interesse da comunidade? Ela poderá sim incluir no orçamento, indicar-lhe uma obra específica que seja do interesse da comunidade. Porém, não é por votação de 1/3, e sim votação de 2/3. A letra C está errada por conta disso. E D. Compete ao município instituir o tributo de transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, incluindo os de garantia. Compete ao município, de fato, instituir o tributo intervivos entre relação de pessoas vivas a qualquer título por ato oneroso, vai gerar um custo, de bens imóveis, só que não inclui os de garantia, tá? Exceto os de garantia. Então a letra D também está errada, portanto, de fato, a letra A é a resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos.
Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists, inclusive da Banquian. Tem playlist de português, de simulados de português da Banquian. Tem playlist de simulados de fundamentos de educação da Banquian. Tem playlist de legislação educacional que pode estar te ajudando. Tem outras playlists, então maratone para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.